Coisa boa, né, irmãos? Estarmos na casa do Senhor. Queridos, hoje é o culto da... Coloca aqui a logo aqui, por favor. Todo o culto da família, é bom colocar aqui, para a gente, na medida que for ouvindo a palavra, ter essa conscientização sempre de que família é um projeto de Deus. Família é o projeto de Deus. Família é o projeto de Deus. Independente do que você esteja vendo lá fora. Independente das ideologias que a gente ouve por aí. Mas decidimos ficar com aquilo que a palavra diz a respeito de família. Família é um projeto de Deus. Independente do contexto que você esteja inserido hoje, continue crendo, continue declarando que família é um projeto de Deus. E o que nos sustenta é exatamente a palavra que nos ajuda a guardar, né? Esse princípio que não é nosso, é do Senhor. E eu quero falar nessa manhã sobre andando em novidade de vida. Quantos aqui está andando em novidade de vida aqui? Levanta a mão. Você está andando? Aleluia. Você ama esse caminho. Você está convicto que esse caminho é a verdade. Não há nenhum outro caminho. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora, irmãos, nesse caminho pela qual estamos andando, é super importante sabermos o que temos em Jesus, o que podemos, não é verdade? E uma das coisas que pode nos impedir de desfrutar o melhor nessa caminhada cristã, nesse reino que eu e você fazemos parte, é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento pode nos colocar, mesmo estando no caminho, sem conhecimento, parcialmente temos alguns conhecimentos, algumas informações, mas deixamos de desfrutar de coisas que podemos alcançar, andando nesse princípio, né? Ou melhor, nesse caminho, porque se você estiver andando no princípio, você obviamente vai receber os benefícios, tudo que estiver sendo colocado na mesa, você vai tomando posse. Mas a falta de conhecimento é algo que pode nos travar. E nesse culto da família, eu vou tratar de um assunto aqui que eu creio, irmãos, que vai ajudar você, dentro do seu contexto familiar, na sua realidade, que vai ajudar com que você avance e que você não fique parado no processo de caminhada cristã e deixe de desfrutar o melhor. A gente vai tratar a respeito de andando em novidade de vida, mas entenda que existe graça envolvida nisso. E a falta do conhecimento da graça pode nos colocar numa situação bem limitada. Entenda uma coisa, irmãos, que a graça, ela é poderosa. Você crê nisso? Você crê que a graça, através da graça, você foi salvo? Amém? Você crê que através da graça você está caminhando para a eternidade com Jesus? Você crê nisso? Agora entenda uma coisa, que a graça não é somente, ela não funciona somente num ambiente de você ir para a glória, de você passar a eternidade com Jesus, de você ser salvo. A graça envolve também outras coisas. Você está comigo? A gente conhece muito bem, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mas a graça, ela é poderosa para nos ajudar em outras áreas. Amém, irmãos? Quando se fala em conhecimento, é importante a gente citar isso, você pode conhecer a respeito de um determinado assunto, ou ter ideia de alguma coisa que você, de repente, tem ouvido na boca de alguém, né? Conhecer apenas não é suficiente. Precisa viver isso, né? A gente pode até lembrar da própria história de Jó, que conhecia Deus por ouvir falar, e o conhecimento que ele tinha era, talvez, uma boa parte bem limitada, ou faltava exatamente coisas que ele não vivia na vida dele, não praticava na vida dele, né? E também existem situações de ouvir falar,
E você não tem a garantia de que, se você ouviu falar e se você não se aprofundou naquilo, não pesquisou, possa ser que aquela informação que você recebeu seja errada. Agora, entenda, irmãos, o ponto que a gente vai trabalhar hoje, andando em novidade de vida, é algo importante que, a todo momento, nas oportunidades que eu tenho na caminhada cristã, quando o conhecimento chega a respeito de Cristo, eu imediatamente tenho que aplicar na minha vida. Não ficar naquela posição assim, eu conheço, eu sei como funciona. Mas você experimentou, você tem um entendimento de que isso pode ir além do que você pensa? O que você pensa, o que chegou para você de conhecimento, será que chegou uma totalidade? Tem mais informações a respeito daquilo ali que você está deixando de saber? Irmãos, eu louvo a Deus, porque eu sempre falo isso aqui, que a nossa igreja, a gente trabalha muito com informações, né? E eu digo aqui de carteirinha que muitas coisas que nós falamos aqui, quando algumas pessoas deixam de fazer, deixam de viver, não é por falta de conhecimento, é falta de realmente praticar na própria vida. Se você quer andar realmente nas promessas, naquilo que a palavra diz a respeito de você, precisa você fazer a sua parte. Porque a nossa parte em trazer o conhecimento dessa verdade está acontecendo. Você está aqui nessa manhã recebendo o conhecimento da palavra, glória a Deus, aleluia, assim como eu. Agora, do outro lado, precisa fazer a parte dela. Eu preciso fazer a minha parte. Você está comigo, irmãos? Então, entenda que a falta de conhecimento pode afetar a nossa caminhada. Então, o que a gente pode trazer aqui como exemplo de situações que pode acontecer na nossa caminhada, que pode afetar exatamente a nossa vida, né? Uma das coisas aqui é lidar com o pecado. Todo mundo sabe o que é pecado, né? Lidar com o pecado, sabendo que nós não somos mais escravos do pecado. E nessa posição que passamos a viver, não mais como escravos, o que fazer quando o pecado bate na nossa porta? Como lidar com o pecado? Então, se eu não souber lidar com o pecado que a todo momento tenta nos ganhar, nos enganar, o que vai acontecer? A falta de conhecimento vai fazer com que eu mesmo, não sendo mais escravo da figura do pecado, viver praticando as obras da carne. Porque algumas pessoas têm aquela mentalidade tipo assim, é assim mesmo, tipo entrando na banalização, entrando, é assim mesmo. Aí usa até um versículo totalmente fora de contexto para defender uma prática. A carne é fraca. Quem já ouviu falar isso aí? Mas a carne é fraca. Irmão, dentro do contexto que nós entendemos, a carne tem que ficar fraca, mas o teu espírito é forte. O problema é quando a carne começa a ficar forte. Esse é o problema. E a pessoa sem um entendimento, né, sem o conhecimento, cita algo totalmente fora para defender uma prática, irmãos, que não tem nada a ver com a gente. E aí você vê pessoas frustradas, com depressão, com baixa autoestima, tantos sentimentos que a gente vê acontecendo no meio do povo de Deus, que, irmãos, eu em determinado momento eu fico pensando assim, o que está acontecendo com a igreja? Porque se nós sabemos que estamos andando em novidade de vida, então eu não tenho que me conformar com essas coisas que às vezes tentam nos derrubar. Agora, como lidar com essas coisas quando vem e bate na nossa porta? Porque todos nós não estamos assim isentos de sermos tentados nessas áreas. Ou tentar nos seduzir para cair num estilo de vida que não tem nada a ver com a gente hoje, que estamos andando em novidade de vida. Agora, entenda que nós não chegamos à plenitude, não é verdade? O nosso corpo ainda não foi glorificado, mas uma coisa a gente tem que ter em mente, nós temos a natureza de Cristo. Diga para o seu irmão, você tem a natureza de Cristo, diga para ele. Agora, você tem o conhecimento do que é ter a natureza de Cristo, porque sabe o que acontece? A falta de entendimento a respeito de algumas coisas, a gente fica assim, fala assim, aí olha para o seu irmão, igual você fez agora aí, você tem a natureza de Cristo. Aí acaba virando, sabe o quê? Um chavão.
Você sabe o que representa ter a natureza de Cristo? Você sabe o que isso pode proporcionar na sua vida, tendo a natureza de Cristo? Você sabe que em relação ao pecado, o que isso pode proporcionar na sua vida, tendo a natureza de Cristo? E aí, quando você tem um pensamento todo errado a respeito dessa condição hoje que você está, irmãos, é muito sério. A falta de conhecimento pode colocar você numa situação de escravidão. Não tem aquela... no livro do Kenneth Hagin, você vê citando isso, algumas literaturas também. É como se a pessoa tivesse um dinheiro na conta, riquíssimo, e vivesse como pobre. Está lá, tudo quebrado dentro de casa, passando fome e tal, e ele com dinheiro na conta. 10 milhões lá na conta, ele lá, não tem nada para comer. E o camarada com dinheiro na conta. Aí alguém disse, vem cá, rapaz, tu tá andando assim porque não tem dinheiro. Tu tem dinheiro, cara. Não tem, não. Você está comigo? Em relação à graça, é o que está acontecendo hoje na vida de muitos crentes. Sabe da existência da graça, mas não sabe como funciona, não sabe como usar. E não saber como usar esse poder que está disponível deixa você limitado. Aí fica assim, toda hora triste, querendo morrer. Pecando toda hora, achando que é normal. Ah, é assim mesmo. Eu sou jovem. Todo mundo faz isso. Sabe que eu vou te ajudar. Sabe o que significa isso? Falta do conhecimento da graça. Você não sabe o que é graça. E aí, a gente precisa tratar isso. Aí, essas perguntas, eu acho que tem que brotar também na sua mente, né? Por que há tão pouco fruto eterno na vida das pessoas? Por que você vê tantos crentes pisando na bola? Você não é assim, amém, irmão? Diga assim, eu não sou assim. Agora, entenda como é curioso. Todo mundo sabe que tem a natureza de Deus dentro de si. Cadê? Levanta a mão. E por que não vive compatível a isso? Alô? Você está comigo? Lá em Isaías capítulo 5, versículo 3, a parte A, não precisa abrir, diz assim, olha só. Muitos estão sendo levados cativos por falta de entendimento. E eu, dentro do contexto que a gente vai trabalhar aqui, por falta de entendimento da graça. Você está comigo? Eu estava pesquisando aqui, é bem interessante, conhecimento é importante. Amém, irmãos? Conhecer é importante. Mas eu estava vendo aqui uma definição, comparando conhecimento e entendimento, é bem interessante isso. Diz assim, ó, o conhecimento pode ser determinado como o grau mais raso da compreensão, de forma que o indivíduo apresenta uma ideia ou noção. Enquanto o entendimento exige que o mesmo conheça de forma mais aprofundada. Porque possa ser que o nível de graça em relação a você seja de conhecer a respeito de graça. Mas não há um aprofundar nisso. Ou então, olha só que interessante, vai ter todo o conhecimento que a graça, que todo mundo aqui concorda que a graça é poderosa. A graça nos capacita. Agora, entenda, pode acontecer da pessoa chegar a esse nível de conhecer que a graça capacita, mas não viver, não aplicar na própria vida. Você está comigo, irmãos? Lá em Oséias, tem uma passagem também bem parecida, a respeito do conhecimento, né? Oséias 4:6, não precisa abrir. O meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. É complicado isso, né? Então,
E isso nos remete a um cuidado de que o conhecimento é importante, entender tudo isso é importante, para que, se de fato eu penso e entendo que eu estou andando em novidade de vida, eu não posso andar, vou usar até um ditado popular, meia sola. Amém, queridos? Você está comigo? Quer ver um exemplo aqui? Todo mundo, a maioria aqui, quase 100% tem celular. Quem é que tem celular aqui? Levanta a mão. Quem tem celular? Quase todo mundo, né? Meu Deus do céu. Só o garotinho ali que não tem ainda, né? Não dá para ele agora não, viu, irmã? Mamãe? Todo mundo tem. Já aconteceu. Alguém aqui sabe usar 100% o celular? 100%? Eu não sei. Às vezes tem aplicativos aí dentro do celular que pode te ajudar em muita coisa. E você está procurando, não sei o quê. Aí dentro do celular tem um aplicativo. Eu lembro uma vez que eu estava querendo gravar uma coisa, né? E aí eu olhei para assim, procurei. Poxa, meu celular não é tão antigo assim. Eu queria gravar alguma coisa. Aí eu fui atrás do Google para achar um aplicativo para baixar, para gravar. Aí baixei. Aí, sem querer, assim, olhando lá. Porque quando eu gravei, na hora de você ouvir, ele vai abrir exatamente o aplicativo ou um outro programa de, né, Matheus, de play para rodar lá o áudio. Aí apareceu um aplicativo lá dentro do celular, que já estava lá. Aí eu olhei assim, o que é isso aqui? Aí eu cliquei, era um aplicativo do próprio fabricante, estava lá. Estava lá o aplicativo. Irmãos, tem poder disponível para você, está tudo aí, ó. Está tudo dentro de você, e você andando aí. Eu não ignoro, irmãos, a ajuda natural. Eu não ignoro, é importante. Pastor Bud, ele sempre falava assim, se você não crê para isso, conta com a ajuda do profissional fora. Tem algum problema de você contar com um profissional fora? Não. Você pode, não tem problema nenhum. Você está comigo? Mas existem muitas situações dentro da nossa caminhada que a gente pode resolver exatamente aqui dentro, por aqui. Amém? E precisamos treinar isso. A todo momento estamos sendo treinados para usar aquilo que já foi depositado em nós, o que nós temos. Então, o porquê de falar de graça? Ela é tão poderosa que nos salvou, né, porque você precisou crer na graça para ser salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então fica muito claro para mim que a forma que eu tenho para ativar a graça é crendo. A graça que nos capacita, a forma que eu tenho para ativar a graça para fazer algo é crendo. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia! Ó, a graça inclui não apenas o perdão magnífico de Deus e a promessa do céu, mas também a transmissão do seu poder. Amém? Aleluia! Então, a gente precisa sair daquela posição de tentar agradar a Deus com a nossa força, irmãos. É somente pela graça. Talvez a dificuldade de muita gente é tentar agradar a Deus com a sua própria força, irmãos, não tem como. E é por isso que Deus precisou fazer algo dentro de nós, nos capacitando para fazer, porque em nós mesmos não temos como. Irmãos, só o Senhor. E aí entenda que essa falta de conhecimento, o que vai acontecer com você? É andar em novidade de vida. Será que é novidade de vida? Aquela coisa pesada. Tem muitos crentes ainda pensando, olha só, irmãos, é um erro mortal. Eu vou colocar dessa forma para mexer com você. Ah, ser crente é muito difícil. Tem muita gente dentro da igreja achando impossível viver uma vida sem viver pecando deliberadamente. Isso é crescente, querido. Tem muitos crentes se conformando em viver uma vida de qualquer maneira. Aí é assim, aí ele se baseia, em vez de se apoiar na graça, ele se baseia nas ocorrências. Um número crescente de crentes que não quer nada. Aí ele olha assim, e principalmente quando ele olha para os seus pares, e quando ele olha para cima, vê alguma coisa lá acontecendo, ele fala assim, até o fulano, até o ciclano caiu.
Irmão, isso é muito perigoso. Você já se viu assim? Parece que talvez você nem fale isso, mas há um relaxamento espiritual pelo fato de ver, e quer ver o sucesso, às vezes, dessa derrota, é quando você vê alguém, olha lá para cima, vê aprontando tudo e não acontece nada com ele. Está lá, fazendo, acontecendo e sendo aplaudido. Aí você olha assim, fulano está fazendo, e por que eu, humilde servo, fraco, caminhando, me esforçando? E aí ele olha para aquilo e se vê impossível. Olha a mentalidade. Olha que tipo de mentalidade o crente pode chegar. Você não está nesse nível, amém? Amém, irmão? Amém? Aí ele olha assim, ele fala assim, é muito difícil. É impossível. Olha lá. 1000 cairão caindo do meu lado, 10.000 caindo na minha direita e eu sendo atingido. Hã? Não é assim, mas tem gente pensando assim. 1000 caindo, 10.000 aqui e eu sendo atingido. Digo assim, a graça me capacita a não viver pecando. E aí, se a pessoa está contaminada mentalmente com coisas erradas, a gente precisa tratar. Se a sua família está assim, ela está no lugar certo. Aqui, num ambiente como esse, para ser tratado. E você quer saber qual é o nome desse remédio? Sim ou não? A palavra. Quer a receita aqui? Vou te falar a receita. Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, deixa aberta, que você vai ser medicado hoje. Né, André? Vacinado, medicado, o que você pensar. Mas em nome de Jesus, a sua mentalidade vai mudar. Amém, irmãos? Aleluia! Olha só em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Não precisa abrir. Gente, eu estou lendo aqui para a gente ganhar tempo. São muitos versículos. Daqui a pouco a gente vai projetar aqui, tá? Romanos capítulo 12, versículo 28 diz assim, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Você ouviu aí? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Está falando para crente. Então, não tem como agradar a Deus não contando com a graça. É impossível, querido. Essa palavra é para quem é ministro, para quem é membro comum, para trabalhador. Não tem como. Amém? A graça é um dom gratuito que nos confere poder para servirmos a Deus de uma maneira aceitável. Quer ver outra aqui? Uma pergunta. Então, por que muitos crentes ainda lutam com estas áreas de pecado e até são controladas por ele? Por quê? Vai te ajudar. E eu entendo que da sua natureza, pertinente à sua natureza, quando nós falhamos, quando eu falho, a gente fica mal, você fica mal, graças a Deus. Você fica chateado quando erra? Sim ou não? Levanta sua mão, fica chateado. Eu estou chateado. Não é verdade? Isso aí é por causa da natureza de Deus. Agora, é importante a gente saber lidar com isso. Quando isso acontece. Não é ficar lá, é assim mesmo, não tem jeito não. Eu não tenho jeito não. Aí se considera a pior ovelha da igreja. Não tem jeito não. Até você abrir a sua boca e falar isso é perigoso. Você tem jeito sim.
Jesus deu um jeito em você. O problema é que você não acredita que ele deu um jeito em você. Quem está entendendo a palavra aqui? Agora vamos lá para Romanos. Vamos nos medicar agora, vamos. Quem quer tomar um remédio aqui? Oh, aleluia. Bota aqui agora, coloca aqui. Qual é a versão que eu vou ler aqui? Essa que é a revista atualizada. Bota aí, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Coloca aqui, por favor, Luciano. Quem é que está ali? Quem é que está ali? Minha filha, né? Isso, coloca aí. Apaga essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Que diremos, pois? Está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? Acende essa aqui e apaga o canhão, por favor. Melhorou? Melhorou, né, gente? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O que você acha? Hein? O que você acha? Responde, gente. Pode responder. Claro que não. Versículo 2 tem a resposta. Vai lá. 2. De jeito maneira. Claro que não. Amém? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Você morreu, meu irmão, para o pecado. E eu gosto quando Romanos fala a respeito do pecado, ele personifica o pecado como uma pessoa e as suas obras. Então é como se fosse um senhor. Você não é mais escravo desse senhor, você é escravo de Cristo. Amém. Quantos escravos de Cristo nós temos aqui? Então permaneceremos no pecado para que a graça abunde, cresça, manifeste? Não. Pode deixar aberto aqui, deixa aberto aqui o 2 aqui, que a gente vai continuar avançando aqui. De modo algum. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos imersos em Cristo. Quando a gente lê esse versículo aqui, a gente está estudando sobre princípios básicos da doutrina de Cristo. Quem não está vindo está perdendo. Eu incentivo você a participar. Falamos na quinta passada sobre isso, não foi? Ensino sobre batismo. Esse texto aqui, às vezes, a gente usa também para intensificar a importância de passar pelas águas. Mas não está errado entendermos também sobre estar imersos em Cristo. A palavra batizar significa imergir, né? Entrar, né? Mergulhar. Então, eu e você, a partir do momento em que aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós fomos batizados nele. De modo que não são mais 2, mas 1 em Cristo. Você é 1 em Cristo. Porventura ignorais. Você está ignorando isso? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, imersos na sua morte. Você morreu com ele. Você pode afirmar para o seu irmão, você morreu com Cristo. Não tem como você separar a videira e o galho. Se você separar o galho da videira, o galho vai morrer. Então não tem como se dizer que está em Cristo, mas não estando 1 com ele. Você está entendendo, irmãos? Aí reforça que nós temos a natureza dele. Você e Jesus são juntos e misturados. Ó. Você e Jesus, ó, a partir de então. Ó. Você é assim com Jesus. Você está entendendo? Agora, vamos ao versículo 4, Karina. Bota aí versículo 4, por favor. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que é andar em novidade de vida? Você morreu com Cristo. Primeiro conhecimento que eu tenho, eu estou andando em novidade de vida, porque eu morri com Cristo. Já viu defunto sentir dor? Defunto? Alguém já viu defunto? Só no filme de terror, né? Morreu, irmãos. Já viu o defunto reclamando? Sai do caixão assim, aqui está desconfortável. Você já viu o defunto? Não. Você já viu o defunto levantar do caixão e reclamar que está ali sozinho? Você morreu, irmão. Está claro para você, irmãos? Então, entregar a vida a Jesus Cristo significa morreu com Ele, sepultado com Ele. Então, entenda que é o mesmo conceito de casamento. Deixará um homem o pai e mãe, unir-se a sua mulher e se tornarão dois em um. Se eu não entender esse princípio, eu vou ter dificuldade de entender esse princípio aqui que a palavra traz. 2 em 1. Já viu na internet? Às vezes a pessoa até bota na questão do namoro. Mas a condição de casado, casou. Ambos não estão mais disponíveis para concorrência. Acabou. É ou não é, gente? O mundo, não. O mundo continua disponível. Você não. Com base na palavra. Sim, pessoal? Se você não leva a sério isso, como é que vai levar a sério isso aqui? Então, da mesma forma que você não tem nada a ver com outras pessoas, depois de casado, o André vai casar agora, né? Já casou, vai ter uma festinha, vou comer o bolo, churrasco lá que ele vai fazer. Então, assim, não tá, nem o André, nem a Lu estão mais disponíveis, acabou. Certo, André? Amém, isso aí. Nem a Lu, né, Lu? Né, André? Isso aí, em nome de Jesus. Então, querido, entenda, você não está mais disponível para o pecado. E de vez em quando você tem que olhar para o pecado e falar assim, eu não estou mais disponível para você, pecado. Quando ele vem, bate na porta assim, olha ali, olha acolá, faz isso. Aí você é tentado, assim como eu, até o momento não tem nenhum problema ser tentado. Amém, querido? O problema é quando você se torna disponível. Você está casado com Cristo. Se tornou um nele. Então, o pecado não tem nada a ver mais com você. E por que quando ele bate a porta você pode entrar? Pode entrar que a casa é sua. Não, querido. Você está entendendo a palavra, sim ou não? É sério isso, né, irmãos? Se isso não está claro para você, a respeito de ser um, você vai ter dificuldade, irmãos, de viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida é nesse entendimento. A gente precisa ensinar essas coisas, irmãos. A respeito desse poder que foi disponibilizado, não só para um grupo de pessoas, para todo aquele que se tornaram um com ele. Versículos 6 e 7. Coloca aí, Karina, por favor. Vamos ler aqui? Olha só que interessante. Sabendo isto o que, gente? Que você é um com ele. Que você está andando em novidade de vida. Sabendo isto, né? 2 pontos. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como
escravos. E aí, na verdade, aqui, ele está explicando exatamente isso, né? Tudo aquilo que nós vimos lá, aqui ele resume o que aconteceu com a gente aqui em Cristo. Vamos fazer uma declaração de fé aqui? Vamos? Diz assim, o pecado perdeu o controle sobre a minha vida. Amém, queridos? Vamos pular para o versículo 11. Olha só que interessante aqui, ó. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha como é importante você considerar, reconhecer, entender. Então, toda vez que alguma coisa vem contra você, não, a minha condição é esta. Não é o externo que vai definir o que eu tenho que ser. Você está entendendo, irmãos? Não é o externo, porque às vezes as coisas que vêm do externo contra a nossa vida pode tentar afetar ou entra através exatamente do sentimento. A gente começa a sentir algumas coisas. Então, por isso que a gente sempre fala aqui, ensina, não são os sentimentos que irão definir quem eu sou. Você está entendendo, irmãos? Deixa eu repetir aqui. Não são os sentimentos, porque os sentidos virão. A pressão do externo pode mexer com as nossas emoções. Por isso que a importância de você renovar a mente com a palavra, porque o conhecimento da palavra, a renovação da mente da palavra, não vai inibir, não vai bloquear as sensações que nós sentimos. Porque, irmãos, eu vivendo uma vida apenas quando eu estou sentindo alguma coisa, e principalmente desse ambiente, quando a gente está mergulhado no poder da unção, quando a gente está aleluiado, eu gosto de dizer isso aqui, aleluiado, e a gente lembrar disso e falar assim, eu creio. Mas deixa eu te dizer, às vezes você vai ser fora desse ambiente. Às vezes vai ser exatamente numa situação em que você acorda nem sentindo crente. Já aconteceu isso com alguém? Olha lá, quase ninguém. Só eu. Quem? Eu, André, aqui só. O crente tem até vergonha de levantar a mão, né? Não, o pastor falar, o pastor vai me botar no banco. Não. Até o pastor também levantar assim, acho que eu não sou crente hoje, não. Mas eu vou lembrar da palavra. Aí eu penso assim, mas o que me define não é o que eu estou sentindo, né, Valzinho? Eu não estou sentindo, mas a palavra diz que eu sou. Aí sabe como o diabo engana você? Aí você está sentindo, aí você fala assim, realmente, eu vou assistir um negócio lá na Netflix para eu me sentir bem. Isso se chama se conformar com o mundo, porque o mundo vive assim. Sentiu, faz. Você não é daqueles que sente e faz. Você faz porque você crê. Eu creio no que a palavra diz ao meu respeito. Então, deixa aqui o versículo 11. Deixa aqui. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isso aqui é uma verdade, irmãos, que tem que estar no nosso coração. Eu tô batendo nessa tecla aqui, que se a gente vive uma vida baseada na palavra, então esquece qualquer tipo de mecanismo. É a palavra. Eu vou ler aqui, vou continuar lendo. Eu acho que o pessoal ali atrás não tem essa versão. A versão A Mensagem. Eu vou ler aqui, quem tiver, tá? Na versão A Mensagem, versículos 15 e 16, é bem interessante. Eu vou ler para você aqui, ó. Então, uma vez que não estamos debaixo da antiga tirania, qual é a antiga tirania? Pecado. O Senhor pecado é um tirano. Você não está mais debaixo disso, tá? Sim ou não, pessoal? Amém. E o texto diz exatamente isso.
Então, uma vez que não estamos debaixo da tirania, da antiga tirania, isso significa que podemos viver da maneira que quisermos. Pelo fato de não estar mais, vamos viver da maneira que a gente quer, da forma que o mundo dita a regra? Não. Uma vez, olha só, ele continua aqui, ó. Uma vez que somos livres da tirania de Deus, podemos fazer qualquer coisa que nos vier à mente negativo. Uma vez que eu não estou mais debaixo dessa tirania do pecado, eu vou fazer tudo. Não sou mais escravo do pecado. Agora vou viver de qualquer maneira? Não, irmãos. Vou fazer o que dá na minha telha, na minha mente? Não, irmãos. Amém? Aí continua aqui o texto, ó. Vocês sabem muito bem, por experiência própria, que algumas atitudes que supostamente detonam liberdade, na verdade, destroem a liberdade. Eu vou repetir. Vocês sabem muito bem, por exemplo, por experiência própria, que algumas atitudes que supostamente detonam liberdade, na verdade, destroem a liberdade. E eu continuo aqui. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e esse será o seu último gesto de liberdade. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e à liberdade que jamais o deixará. Entenda que flertando com o pecado vai comprometer a sua liberdade que você conquistou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agora eu quero ir para o 1 João capítulo 2, versículo 1. Antes da gente ler aqui, entenda uma coisa, a gente está falando a respeito de graça, né? Da capacidade que o Senhor nos dá, através da graça, de não vivermos pecando. Agora, isso significa que o crente não pode errar? Pode, irmãos. Nós podemos errar. E a gente sempre fala isso aqui, que é um mero acidente. Eu não vou ter prazer, irmãos, em viver uma vida assim. Mas pode acontecer, nós não chegamos à plenitude. Mas, irmãos, acidente é uma coisa, prática deliberada é outra. Então, quando isso acontece, qual a posição a tomar? O que a palavra diz a respeito de uma situação que eu vacilei? 1 João capítulo 2, versículo 1, eu vou ler aqui na NVI. 1 João 2, 1 diz assim: meus filhinhos, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Levanta a mão. Você pode dar glória a Deus por isso? É o seu pai, querido, está falando com você. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém, não é quando, não quando, mas se, não quando, mas se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Senhor, está nas suas mãos, o Senhor me perdoa. Acabou, irmãos. Aí sabe o que você tem que fazer? Continuar pecando? Senhor me perdoou, sou perdoado, vou continuar pecando. Não, pediu perdão, volta para a posição. Isso aí. Entendeu, senhor José? Sou perdoado, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E continue ficando pé na jaca. Eu sou perdoado. Isso está acontecendo no meio evangélico. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí? Ainda dá um beijinho no alto assim, ó. Porque se você errar, o diabo não vai poder assim, aí você não, eu sou perdoado. Sou perdoado, o Senhor já pagou o preço, isso que eu fiz aqui já foi pago na cruz. Porém, eu não vou permanecer fazendo isso. É diferente, querido. Aí o cara está lá vacilando, enchendo o pote e tal, na bagunça, na safadeza, eu sou perdoado, Jesus morreu, já levou, isso que eu estou fazendo aqui, já levou, já está pago, já levou, o que eu vou fazer agora já levou, é verdade. Amém. Você está entendendo a palavra, sim ou não?
Glória a Deus, glória a Deus. Aí, continuando a ler, pode voltar, Karina, aqui para Romanos 6, 17 agora, versículo 17. Tem a NVI aí? NVI? Volta na NVI. 17. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de medo, com medo. Tem alguém com medo aqui? Passaram a obedecer a forma de ensino que lhes foi transmitida. Olha o conhecimento aí, querido. Você está recebendo de coração? Você está recebendo com mansidão essa palavra? Sim ou não? Você está considerando essas informações como preciosas na sua vida? Você crê que tudo isso que a palavra está trazendo aqui é possível na sua vida? Sim ou não, gente? É esse sentimento que a gente precisa ter. A graça é quando recebemos... Olha só, o que acontece? Vou explicar uma coisa para vocês aqui. A questão... Muitos crentes colocam graça e misericórdia no mesmo pacote. Já viu isso? Tem gente que não sabe definir o que é graça, o que é misericórdia. O graça, uma definição, favor e merecido de Deus. Não é verdade? O que é misericórdia? Tem gente que coloca tudo no mesmo pacote. É como se fosse assim, ó, quer ver? Vou dar um exemplo para você. É como se eu jogasse basquete com a regra do futebol. Se eu jogar basquete com a regra do futebol, vai dar ruim. Você está comigo? A graça e a misericórdia se tocam, mas elas são distintas no seu sentido. São importantes. Qual é a diferença da graça e misericórdia? Graça é quando recebemos o que não merecemos. Vou dar um exemplo aqui. Quantos aqui são abençoados? Levanta a mão. Você merece ser abençoado? Não. Quantos aqui são salvos? Foi por merecimento? Não. Até porque não é para você se gloriar. Eu sou salvo porque eu moro em Guaratiba. Não. Não é por merecimento. Deus, ele resolveu. Ele amou o mundo. Foi por isso que a salvação chegou até você. Não é porque você merece. Não tem cota de salvação, não cota para negro. Não, irmão, é todo mundo. Eu posso falar que eu sou negro? Ué. Amém? Não é por merecimento. A capacidade de você fazer algo. Você quer fazer algo. E aí vem uma graça sobre você para fazer, você faz. Não merecia ter recebido, mas a graça veio para resolver o teu problema. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Quer um exemplo? A humanidade merecia ir para o inferno? Sim ou não? Você merecia ir para o inferno? Merecia sim. Ir para o inferno, passear lá com o capeta, merecia. Mas a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor. Amém, irmãos? Então, a misericórdia é muito bom, a graça é muito boa também. Agora, eu não posso viver uma vida só contando com a misericórdia. Porque tem muita gente que deveria estar numa situação bem complicada, não está acontecendo porque está debaixo de misericórdia. E tem gente vivendo aí uma vida deliberadamente no pecado, aí não está acontecendo nada, está aqui, não está acontecendo nada, está confortável. Sabe o que é isso? Está debaixo de misericórdia, irmão. Alô? Casados aí, pulando a cerca, não está acontecendo nada, está debaixo de misericórdia. Adolescentes aí, fazendo relação sexual antes do casamento, está na igreja, não está acontecendo nada, está debaixo de misericórdia. Agora, até quando isso? Aí começa a ficar em silêncio, ó, a pessoa já começa já. Ficar meio silencioso. Alô? Em vez de contar com a graça,
que vai o capacitar a não viver pecando, ele prefere viver debaixo de misericórdia, onde apronta e não acontece nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Na nova aliança existe juízo também, viu? Então, vai deixando. Vai chegar um tempo que o Senhor falar assim, olha, agora eu vou tratar direto com você. Alô? Que isso, pastor? Eu vi dizer aqui que no verbo da vida Deus é bom. É bom. Deus continua sendo bom. Agora, de você ficar olhando para mim com um cara feio assim, meio assim, irmãos, vai para a posição, volta para a posição. Obrigado, José. Andando em novidade de vida. Acorda para andar em novidade de vida. Porque viver assim é totalmente incompatível daquilo que você é em Cristo, irmãos. Está totalmente fora. Tem alguma coisa errada. Aí, por isso, lá no início eu comentei, por isso, aquelas coisas que vêm, desânimo, cansaço, não tem vontade de estar aqui porque o pai e a mãe estão obrigando. Se dependesse de mim, nem estaria aqui. Sabe por quê? Porque está andando um estilo de vida de fake news. É uma vida mergulhada no fake. Onde o que está sendo disponibilizado à graça não está sendo utilizado, querido. Aí eu concordo com você que se torna pesado, porque não tem nada a ver com a novidade de vida, o estilo de vida que a Bíblia descreve que eu e você devemos andar. Morremos, não é isso? Morremos com Cristo, estamos um com Ele, não somos mais escravos. Considero liberto disso. Então, isso remete o quê? Uma vez não mais manipulado pela figura do pecado, eu posso viver. Aí, quando esse viver não acontece, é por causa disso aqui, ó. Quem está entendendo aqui? Porque precisa renovar isso aqui. Porque está escravo, não, ou melhor, está livre, mas vivendo como escravo. Saiu do Egito, mas o Egito está nele ainda. Já aconteceu uma vez, a Cátia vai se lembrar disso, que bem no início, tinha uma pessoa que estava morando numa casa, a casa estava bem capenga, aí nos mobilizamos na igreja, na época era até a Débora, essa Débora daqui é uma outra Débora, ela conseguiu uma outra casa para essa pessoa, uma casa boa, tirou daquela condição e colocou. Casa boa. Só que ela começou a sentir, ela se via lá, naquela casa ruim. Acho que ela chegou a voltar, não foi? Ela voltou para lá, para a casa quebrada. Aí você está assim, ó, que isso? Espiritualmente acontece com muita gente isso. Fazia cocô no vaso da planta. As crianças. Não tinha banheiro a casa. Arrumou uma casa que tinha tudo, banheiro, tudo bonitinho. E na casa, isso, eu nem lembrava disso. Na casa nova, continuava fazendo cocô dentro do vaso da planta. E com banheiro lá, André. Por quê? Porque a miséria estava dentro deles ainda. Traz isso para o espiritual agora. Tendo a natureza de Deus, mas vivendo como escravos do pecado. É forte isso, né, gente? Tendo a natureza de Deus, por que isso? Vai se entender. Agora, aqui dentro da nossa realidade aqui, que nós estamos trabalhando, está claro aqui, ó. E também esse caso que nós citamos aqui, esse exemplo, é a cabeça, é a mente. Então, não é só tirar do Egito, geograficamente. Tem que tirar dentro de si também. Agora, tem muita gente que está livre, mas vive como escravo. Esse comportamento de viver deliberadamente
pecando assim, de qualquer maneira, de viver uma vida de qualquer maneira, é essa condição que as pessoas estão vivendo. Agora, eu não posso enxergar isso como normal. É isso que está acontecendo no meio dos crentes. Está vendo isso como normal, está aceitando numa boa. Não está considerando a palavra. Irmãos, está na palavra. Se eu morri com Cristo, acabou. Eu não sou mais escravo do pecado. Tem um texto aqui que a gente vai ler aqui, está claro isso. É versículo 17. Já lemos já? Ou não? Vou ler de novo. Bota aí o versículo 17, Karina, por favor. Já lembro, vamos repetir. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Irmãos, é a palavra. O que vai decidir aqui é a palavra. Não é mais, por mais que a gente considere, inclusive, a questão da misericórdia, dentro da prática do que vai acontecer, a misericórdia. Ah, pastor, quer dizer então que eu não vou contar com a misericórdia do Senhor? Claro, irmãos. Porque vai ter posições nossas que só a misericórdia para nos tirar daquilo ali, nos livrar daquilo ali. Merecíamos realmente passar por dano por causa dessas escolhas, mas a misericórdia do Senhor entrou em ação. Agora, depois que a misericórdia entrou em ação, eu vou contar com a graça para não viver mais nesse estilo de vida, praticando as mesmas coisas. Porque, irmãos, é esse coração que o Filho de Deus precisa ter. Porque quando somos pegos em situações onde, Senhor, misericórdia, nas nossas orações, com entendimento, funciona assim. Você sabe que está errado, fez alguma coisa. Rapaz, errei. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Misericórdia da minha vida. Eu falei isso, eu fiz aquilo outro. Eu me posicionei dessa forma. Misericórdia, Senhor. Agora, a partir daí, depois do livramento, o que eu tenho que fazer? Contar com a graça. Para não ficar mais nessa posição. Amém, irmãos? É esse sentimento, é essa posição que eu e você precisamos ter. Não é ficar contando com a misericórdia e ficar confortável com aquilo, não está acontecendo nada. Eu creio, irmãos, no tempo que Deus nos dá. Eu creio em tempo, irmãos. Com base naquilo que a gente vê acontecendo, tantas coisas. Você vê um tempo, a pessoa está ali, cutucando a onça com a vara curta, tá lá. A onça, e você, quase pegando a sua mão, você, vai chegar uma hora que ele vai arrancar sua mão fora. Tanto cutucar a onça com a vara curta, tá brincando. Pecado não se brinca. Pecado, irmãos, é que colocou a humanidade nessa condição. Nós sabemos o que é o pecado. Eu e você não podemos brincar com isso, irmãos. Ficamos chateados. Graças a Deus que a gente está nesse nível, mas tem gente que nem fica mais chateado, nem sente mais nada, erra assim. Ih, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Pastor, pode perder a salvação? Pode. Caminhando. Quando vai acontecer? Não sei. Mas vai flertando. Continua flertando. Se não vai comprometer a sua fé. Que é um processo. Alô? Você está comigo, irmãos? Diga assim, eu conto com essa graça. Aleluia. Quer ver um episódio aqui da manifestação da graça e da misericórdia? Aquela mulher que foi pega em adultério. Lembra disso? Quando aqueles camaradas lá, os fariseus, não é seu irmão em Cristo não, tá?
os fariseus, tentou apedrejar aquela mulher. Você conhece a história. Jesus escreveu lá alguma coisa na areia. Eles viram, desde a partir do mais velho até o mais novo, foi jogando a pedra fora. Alguns teólogos falam que é o pecado daquela galerinha lá. E aí Jesus olhou para a galerinha que estava a ponto de apedrejar aquela mulher e falou: cadê os homens? Cadê aqueles que estavam tentando apedrejar você? Ela olhou assim e foi todo mundo embora. E nem eu te condeno. Misericórdia. O único que tem poder para dizer assim, para apedrejar era Jesus. Eles não. Mas Jesus tinha um poder sim, porque ele nunca pecou, ele poderia apedrejar. Aquele que não tem pecado lança a primeira pedra. O único ali era Jesus. Mas a misericórdia veio. Aí depois a graça. Vai e não peques mais. Graça. Não é simplesmente uma instrução para não pecar, mas o poder foi liberado ali. Graça. Graça. Vai e não peques mais. Depois da misericórdia manifesta, graça veio, vai e não peques mais. E a palavra para a nossa vida hoje. Se alguma coisa eu fizer, irmãos, a misericórdia, podemos contar com a misericórdia, mas é uma graça que vai nos capacitar a não viver mais naquilo. Em nome de Jesus, há uma graça sobre a sua vida, meu irmão. Há uma graça que capacita você, minha irmã, a viver, a caminhar em novidade de vida. Você pode. Fique de pé em nome de Jesus.